Olá, tudo bem? Você sabe qual a diferença entre a colonoscopia tradicional e a colonoscopia virtual? Eu sou o Dr. Maurílio Paiva, coloproctologista. Se ainda não se inscreveu no canal, aproveita para se inscrever agora. Toda semana tem vídeo novo. Em primeiro lugar, eu vou definir o que é um exame e o outro. A colonoscopia tradicional é um exame endoscópico do intestino grosso. Ele é realizado através de um tubo flexível que obtém imagens da luz do intestino e transmite essas imagens para o monitor. Com isso é possível examinar a parte interna de todo o intestino grosso e do final do intestino delgado, que é o íleo terminal. Já a colonoscopia virtual ou colonografia por tomografia computadorizada, que é um outro nome para esse mesmo exame, é um exame feito através da tomografia computadorizada, em que são obtidas imagens e essas imagens são reconstruídas em 3D em imagens semelhantes às obtidas através da colonoscopia, ou seja, imagens da luz do intestino. Com isso é possível também detectar alterações na mucosa do intestino, como os pólipos e o câncer de cólon reto. Além disso, é possível também obter imagens da moldura do intestino grosso, que são imagens semelhantes ao que nós conseguimos no enema opaco. Com isso, a gente consegue avaliar outras alterações além da luz intestinal, como, por exemplo, o comprimento desse intestino, se a pessoa tem um dolicocolon, que é o intestino alongado, ou um megacolon, que é o intestino mais largo, ou presença de estenoses e estreitamentos. Então, a gente consegue avaliar também essas outras coisas através da colonoscopia virtual. E como é um exame feito através da tomografia computadorizada, é possível também avaliar os outros órgãos abdominais. Então a gente consegue fazer uma avaliação mais ampla de todo o abdômen também através da colonografia por tomografia computadorizada. Em relação à necessidade de preparo intestinal, os dois exames necessitam de fazer esse preparo intestinal para limpar os resíduos do intestino grosso. No entanto, na colonoscopia virtual, é possível, em muitos casos, fazer um preparo um pouco mais brando. Em relação à sedação, a colonoscopia virtual, ao contrário da colonoscopia tradicional, que é um exame feito sob sedação, ela não precisa da sedação, porque as imagens são obtidas através da tomografia computadorizada. Então, até agora eu falei diferenças que são vantagens da colonoscopia virtual em relação à colonoscopia tradicional. No entanto, a colonoscopia virtual não substitui a colonoscopia tradicional, porque através da colonoscopia virtual só é possível ver as alterações e as lesões, não sendo possível fazer biópsia, retirar pólipos ou fazer outros procedimentos. Então, dependendo dos achados encontrados na colonoscopia virtual, pode ser necessária a complementação com a colonoscopia tradicional. E quais as indicações de um exame e de outro? As indicações são semelhantes, tanto para a colonoscopia virtual quanto para a colonoscopia tradicional. E são divididas nas indicações de rastreamento, ou seja, para aquelas pessoas assintomáticas que têm mais de 45 anos de idade, para detecção dos pólipos ou para investigação de sinais e sintomas sugestivos de alguma doença intestinal, como, por exemplo, sangramento nas fezes, dor abdominal, alteração do hábito intestinal, uma anemia inexplicada. A colonoscopia virtual, ela tem uma outra indicação, que é naquelas pessoas que foram submetidas à colonoscopia tradicional e que, por algum motivo, essa colonoscopia tradicional não conseguiu examinar todo o intestino. Então, nesses casos, a gente complementa a avaliação com a colonoscopia tradicional. Se as indicações são semelhantes, quando optamos por um exame ou por outro? Antes de dar essa resposta, eu vou falar um pouco do resultado da sensibilidade, especificidade e acurácia dos dois exames na detecção dos pólipos, do câncer e de outras lesões. Ao longo dos últimos anos,
os trabalhos mostraram uma sensibilidade e uma especificidade semelhantes na detecção dos pólipos clinicamente significativos, que são aqueles pólipos principalmente maiores do que 1 centímetro, semelhante à colonoscopia tradicional. Então, a colonoscopia virtual ela consegue detectar tão bem esses pólipos quanto a colonoscopia tradicional. Então, nas pessoas de baixo risco, a chance de encontrar lesões significativas que necessitarão de uma colonoscopia tradicional complementar é baixo. Menos de 10% dessas pessoas de baixo risco que realizam a colonoscopia virtual precisarão fazer a colonoscopia tradicional porque houve algum achado significativo. Nas pessoas de alto risco, que são aquelas pessoas que têm um histórico familiar positivo para o câncer de intestino, história prévia de pólipos intestinais, algum sinal ou sintoma como sangramento nas fezes, alteração do hábito intestinal, anemia, essas pessoas elas têm um risco maior de encontrar alterações significativas que necessitarão da colonoscopia tradicional. Esse risco ele aumenta para em torno de 12% naquelas pessoas que têm histórico familiar positivo, mas são assintomáticas, e para quase 50% nas pessoas que apresentam algum sinal ou sintoma. Então, nesse grupo de alto risco que principalmente tem algum sinal ou sintoma, normalmente a tendência é realizar primeiro a colonoscopia tradicional. Para aquelas pessoas de baixo risco, a gente leva em consideração outras situações, como por exemplo a disponibilidade do exame. A gente tem que levar em consideração principalmente no local onde a pessoa reside. A colonoscopia tradicional já é um exame pouco disponível em pequenos centros e a colonoscopia virtual tem uma disponibilidade ainda menor. E a outra coisa a se avaliar na escolha de um exame ou outro nas pessoas de baixo risco é se a pessoa prefere um ou outro exame. Então, a colonoscopia tradicional é um exame que muitas vezes tem uma baixa aceitação. Então, a grande vantagem da colonoscopia virtual foi fazer com que essas pessoas que não aceitam fazer a colonoscopia de rastreamento, de prevenção, realizem um exame para prevenção do câncer de cólon e reto com a mesma acurácia da colonoscopia tradicional. Outra coisa a se avaliar na escolha de um exame ou outro como primeira opção são, por exemplo, pessoas que têm comorbidades importantes, que estão sem um controle adequado no momento, e aquelas pessoas que usam anticoagulantes. Então, nessas pessoas, a gente tende a optar pela colonoscopia virtual, por ser um exame que não necessita de sedação e não necessita suspender os anticoagulantes. Um dos motivos responsáveis pela colonoscopia tradicional ter uma baixa aceitação é o medo de complicações, principalmente da perfuração intestinal. E existe alguma diferença entre essas complicações, entre a colonoscopia virtual e a colonoscopia tradicional? Então vamos lá. A sedação que é necessária para fazer a colonoscopia virtual é uma sedação venosa profunda que normalmente feita sob assistência anestesiológica, com auxílio de um anestesista e tomando-se todas as precauções de jejum, avaliação pré-anestésica, o risco é muito baixo. Em relação à perfuração, que é a complicação mais temida, ambos os exames têm um risco muito baixo. Na colonoscopia tradicional, esse risco varia de 0,1% a 0,5% nas colonoscopias diagnósticas e é um pouco maior quando ocorre polipectomias, que são as retiradas dos pólipos, variando de 0,05% a 1%. Na colonoscopia virtual, o risco de perfuração é um pouco menor, variando de 0,009% a 0,05%. E os casos que ocorreram foram principalmente em pessoas com múltiplos divertículos no intestino ou pessoas que apresentavam estenoses, estreitamentos do intestino.
Em relação ao sangramento, a colonoscopia virtual não tem esse risco dessa complicação, porque é um exame feito indiretamente, através da tomografia computadorizada. A colonoscopia tradicional, o risco de sangramento significativo após retirada de pólipos é em torno de 2%. No entanto, esses sangramentos, quando ocorrem, eles são, na maioria das vezes, controlados através da colonoscopia e também nós utilizamos algumas técnicas para minimizar esse risco de sangramento, como, por exemplo, a injeção de substâncias vasoconstritoras, a colocação de clips e endoloops, ou, por exemplo, a utilização de corrente elétrica, de eletrocautério para realizar as polipectomias. O recado final que eu queria deixar é que, antes de tudo, é importante você procurar um profissional capacitado para te orientar em relação às opções que você tem, tanto para o rastreamento, prevenção do câncer de intestino, quanto também para a avaliação de possíveis sintomas que você tenha, antes de sair fazendo exames por conta própria. Então é muito importante essa avaliação, porque a gente leva em consideração muitas coisas na avaliação do paciente, a história clínica minuciosa, o exame físico, para a gente poder direcionar o melhor recurso para a gente conseguir fazer o diagnóstico correto daquela pessoa. Se você não se inscreveu no canal ainda, clica aqui embaixo para se inscrever. Toda semana tem conteúdo novo sobre as principais doenças do intestino, reto e ânus. Também vídeos com dicas para você cuidar melhor da saúde do seu intestino. Lembra de compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um like. Até o próximo vídeo.